Então, pessoal, nesse vídeo aqui, na realidade, o que eu estou mostrando para vocês é os filtros secadores e as suas formas, até mesmo a forma correta de se instalar ele. Antes de chegar ao ponto que eu quero destacar para vocês, esse filtro aqui ele é um filtro secador, como vocês podem perceber, com rabicho. Ele tem a sílica dentro dele, que são umas bolinhas brancas, né? Que serve para tirar, de certa forma, a umidade, para quando ela entrar nesse tubinho mais fino aqui, olha, que é o tubo capilar, ele possa reter alguma umidade e algumas impurezas. Então, a forma correta de se instalar esse filtro secador é da seguinte forma. Aqui sai da condensadora, né? Sai da condensadora. Da condensadora ele é ligado aqui, certo? E aqui embaixo então é feito um corte, uma perfuração, onde entra justamente esse tubo capilar, ok? Esse caninho fino aqui, certo? Aqui são algumas formas dela, como é feito. Esse aqui foi removido então de uma geladeira. Então aqui entrou a condensadora. Aqui então saiu o tubo capilar que foi para o refrigerador, certo? Pois bem, aqui pessoal, eu percebi um seguinte problema em um determinado freezer e depois eu peguei numa geladeira. Entretanto, aqui eu não vou salientar o nome do fabricante, porque isso não é o objetivo, mas sim a forma incorreta de se instalar ele e os seus problemas. Tá? Aqui é o mesmo, tá? Que está aqui. Aqui eu dividi ele em 3 partes para você entender a forma correta e a forma incorreta. Nesse caso aqui, foi percebido uma forma incorreta de se instalar ele. Pois bem, essa ponta aqui, pessoal, olha só, ele era para ser instalado esse lado aqui para cima. Então, esse lado aqui é que deveria, então, sair da condensadora. Ele deveria entrar para cá. Só que puseram ele invertido. Qual o problema? Por ter sido instalado aqui embaixo o capilar, olha o que aconteceu aqui. Dá para vocês identificarem aqui. Ó. Deixa eu tentar focar aqui. Ó. Você está vendo que essa tela aqui é a mais grossa, enquanto que essa daqui é uma telinha fina? É justamente isso que acontece aqui dentro desse capilar. Certo? Desse capilar não, desse filtro secador. Aqui em cima, nessa parte superior, que é a parte da entrada, é onde entra a tela mais grossa. E aqui embaixo é a tela fina. Então, o fluido ele vai entrar por aqui, vai passar pela sílica, que são as bolinhas brancas, vai reter um pouco da sujeira e aqui embaixo vai ficar a telinha fina, para não entupir o capilar. Nesse caso aqui foi invertido. Puseram, na realidade, essa parte grossa para baixo. A telinha grossa para baixo e a telinha fina, ok? A telinha fina, se dá para focar aqui, deixa eu ver aqui. Tá a câmera aqui, ó. Identificou? A telinha fina nessa parte de cima. Aí o que aconteceu, né? Ele foi montado assim, né? Tem outra parte aqui, só para vocês entenderem. Ele é montado assim, ele vem assim, né? Então, entrando o fluido aqui, passando pela sílica, a sílica ela solta alguns detritozinhos, passa por essa tela mais grossa e aí entope o tubo capilar. Aí o cliente fala, tem hora que o freezer ou a geladeira ela gela e tem hora que ela não gela. Por quê? O que acontece? Quando isso aqui entope, ok? Quando isso aqui entope, aumenta a amperagem do compressor. O compressor, nesse caso aqui, pode ser qualquer um, de qualquer fabricante. Ele não suporta
Então o que acontece? Ele aquece, aumenta a amperagem dele e o relé, ok? O protetor térmico, ele desarma, desliga o compressor. Aí o problema não é o compressor, e sim esse filtro aqui que foi montado de forma errada, foi montado invertido. Então quando você pegar uma geladeira ou um freezer, aqui eu não vou falar a marca, porque não é esse o objetivo, falar alguma coisa contra o fabricante, pode ter sido uma falha na fabricação, ok? E com isso o que acarreta? Acarreta problema para o cliente. E se você, no caso, trocar o compressor e não prestar atenção e não trocar esse filtro aqui, esse filtro secador, ele vai apresentar o mesmo problema. Ele vai passar o tempo e ele vai queimar novamente. Então preste atenção, o filtro ele é indispensável para trocar. Eu vou agora abrir esse daqui, pessoal. Olha só, então aqui saiu da unidade condensadora, ok? Saiu da condensadora. E aqui o capilar, onde subiu então para fazer o sistema de refrigeração. Ele entrou e ele sai. Então eu vou abrir ele aqui agora ao vivo para vocês verem se o problema ele é identificado como sendo um problema de montagem na fábrica, tá? Aí vocês já perceberão o que acontece, tá? Enquanto eu rodo aqui, estou dando umas apertadinhas nele. Aqui vai ter que estar, nessa parte de cima, vai ter que ser o filtro grosso, não o filtro fino. A peneirinha fina ou a peneirinha grossa. Aqui vai ter que ser a peneira grossa, tá? Então vamos ver aqui como é que esse daqui se encontra. Abrir. Ó, observou? Filtro fino na parte de cima. Aí essas bolinhas aqui, que é chamada sílica, deixa eu mostrar ela aqui. Ela vai soltar algumas impurezas, né, alguns resíduos, que vai descer por esse cano e vai entupir, com certeza, o tubo capilar. Então preste atenção nisso, tá? Que essa forma aqui não é a forma correta no caso de se montar o filtro. Pelo que a gente sabe, ele é. Principalmente isso aqui que tem sílica, cuidado para não confundir. Isso aqui é um caninho de serviço, tá? Eu não uso esse caninho aqui. Como eu comprei ele assim, já veio assim, tudo bem. Mas aqui então é a saída da condensadora. Aqui embaixo eu corto essa ponta, ou às vezes eu faço um furo, onde eu coloco o tubo capilar, que sobe para fazer o resfriamento. Ok? Eu vou abrir esse outro aqui, que esse daqui provavelmente seja a forma correta, tá? Só um instantinho, deixa eu só depositar essa sílica aqui no local. Só um instantinho. Esse daqui seria montado dessa forma, tá? Condensadora, entrou por aqui. Vamos ver como é que ele está aqui dentro. E aqui embaixo sai então o tubo capilar onde começa o resfriamento, onde sobe para começar o resfriamento. No caso do refrigerador ou no caso do freezer, tá? Olha essa aqui, ó, vê se tem diferença. Ó, observou? Então aqui está a peneira grossa, ok? O filtro grosso. E lá embaixo, não sei se dá para focar direito, mas dá para vocês entenderem que aqui não tem truque, né? Também não teria objetivo para isso. Lá está a peneirinha fina, corretamente como é para ser então instalado, né? Filtro grosso na parte de cima, filtro fino na parte de baixo. Você recebe ele assim, compra ele assim, né? Então, condensadora, saída então para o capilar. Eu espero que tenha ajudado alguns aí que já encontraram algum problema de encontrar um compressor queimado, não sabendo a causa. Agora aqui vocês poderão então descobrir e trocar sempre o filtro
não quando necessário, mas obrigatoriamente em todos os seus serviços. A 1001 agradece a sua atenção. Meu nome é Ailton, espero ter ajudado. Obrigado, uma boa tarde.